Pessoal, então é o seguinte, nós já vamos então começar o nosso programa de uma forma diferente hoje, tá certo? A gente já vai estar iniciando com o advogado Johnny e, como eu disse a vocês, uma vez a semana o Johnny vai estar vindo aqui conversar com a gente, conversar com vocês, tá bom? Então, toda semana eu recebendo aqui o Johnny, tá? Já estamos ao vivo, então vou abrir o microfone dele pra gente já conversar, cumprimentar ele. Se você tiver alguma dúvida a respeito da aposentadoria de trabalhador rural, pescador, você pode mandar aqui pra gente. Johnny, bom dia, seja bem-vindo aqui na nossa programação. Faz horas que você não vem aqui, hein? Pois é, bom dia, Dalvinha. É um prazer estar aqui na Vale 102,9 FM, né? Isso. Essa rádio potente, a mais potente de Coxim. Com certeza. Da região norte, né? Tem um grande alcance na região norte, na zona rural. Uhum. E hoje, como o tema é aposentadoria de trabalhador rural, é super importante, né? O alcance da rádio, as pessoas que trabalham e vivem na zona rural, é o tema de hoje. E é um grande prazer, né? Já faz tempo que eu não venho aqui. Faz hora. E tava com saudade. Com certeza. Então, a partir de agora, né, Johnny, uma vez a semana, já vou até anunciar já também, que é no nosso programa no Alto Astral, no programa do Sidney Coxim, Precisa Saber, Exato. E com o Verdinho à tarde, Natureza Verde. Isso. Natureza Verde. Então é isso, o Johnny vai estar vindo pra gente conversar. Gente, se você tiver dúvida, vocês podem mandar aquela pergunta pra cá. Tem dúvida sobre a aposentadoria rural? Então a gente vai ter vários temas, tá? Então hoje nós vamos começar com esse. Qual o WhatsApp do seu? No da rádio? 999570102. Quem estiver ao vivo, quem estiver ouvindo a rádio, né, através aí da 102, em casa, no seu carro, pode mandar uma mensagem pra cá digitada pra facilitar aqui pra mim, tá certo? A partir de agora, se você tiver dúvida, e o Johnny, a gente já vai estar conversando com ele. Pra nós, Johnny, é sempre um prazer. A gente teve esse bate-papo há um tempo atrás e agora a gente voltando, e é maravilhoso pra gente. Por quê? As pessoas têm dúvida, né? Eu tenho dúvida, eu tenho certeza que as pessoas de casa têm dúvida. Então, nada melhor do que um advogado para falar a respeito do assunto, não é? É um assunto de interesse público, né? Bastante gente pergunta e é um assunto que beneficia as pessoas, né? Muitas pessoas chegam numa idade avançada, já não tem mais condição de trabalhar em razão da idade, e aí precisa de um benefício previdenciário, não sabe como que faz para poder se aposentar, e são informações importantes de utilidade pública. Com certeza. Bom, vamos lá, nós já temos pergunta, né? Pode mandar, o Johnny ele vai responder tudo aqui, gente. Eu tenho dúvida, eu quero fazer perguntas aqui pro Johnny, e vocês também podem fazer pergunta, tá bom? Ô Johnny, então vamos lá. Quem tem direito à aposentadoria rural? Conta pra gente, fala pra gente, pessoal de casa, quem tá aí acompanhando você nas suas redes também. Sim. A partir de agora eu vou deixar pra você responder, que você é o cara, né? Bom, a aposentadoria rural, ela é destinada àquela pessoa que vive da atividade rural, né? O trabalhador rural, o pescador, o garimpeiro, aquele extrativista vegetal que vive da extração dos produtos da natureza, e também o indígena, né? O indígena também é considerado segurado especial. Por que especial? Porque o trabalhador rural, ele não necessariamente precisa contribuir para poder se aposentar. Todos os benefícios, a grande maioria dos benefícios, é necessário contribuição. O INSS é um seguro, né? O que significa INSS? Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro. Então você tem que pagar para ter direito, né? E o trabalhador rural, ele é segurado especial. Especial por quê? Porque ele não necessariamente precisa contribuir, recolher em dinheiro, mas ele precisa comprovar que trabalhou. Tem que comprovar. Tem que comprovar que trabalhou. Então, ele é aquele que trabalha na área rural, aquele que é pescador, aquele que é garimpeiro, aquele que é indígena, né? E qual que é os requisitos? A idade, mulher, 55 anos, a partir de 55 anos, a mulher trabalhadora rural, isso eu tô dizendo, rural, tá? A idade para mulher urbana é diferente, tá? Para mulher rural, 55 anos, e o homem, 60 anos de idade. Então, esses seriam os requisitos, e a comprovação da atividade rural por, no mínimo, 15 anos. 15 anos. 15 anos de... E o que a pessoa precisa guardar aí, nesses 15 anos, Johnny? Os documentos, né? Precisa a pessoa
tem vários tipos de trabalhadores rurais, né? Então, assim, conforme for, ele precisa de documento. Aquele que tem carteira assinada vai ter o registro. Então, ele não vai ter dificuldade. Porque, inclusive, tem recolhimento. O trabalhador rural empregado recolhe. Recolhe também. Recolhe, porque ele está com carteira assinada. Então, o patrão está recolhendo o INSS dele. Mas existem aqueles que não têm carteira assinada. Sem carteira assinada. Sem carteira assinada. Faz? Aí ele precisa ter documentos que comprovam a atividade rural, dependendo do tipo de trabalhador que ele é. Por exemplo, se ele for um arrendatário, ele tem que ter o contrato de arrendamento. O problema é que muitas vezes aquele arrendatário, ele faz o arrendamento verbal, né? Aí chega na hora de aposentar, não tem documento de nada. Então a gente precisa ajudar ele a reunir documentos. Existem vários outros documentos que a gente pode tentar reunir, mas principalmente seria o contrato de arrendamento. Aquele que é pequeno produtor, que é o proprietário, dono da terra, ele vai ter escritura. Ele vai ter o documento que é a DAP, que é Declaração Anual de Produtor, tem o CCIR, que tem o ITR, que é o Imposto Rural, né? Então ele paga o Imposto Rural, ele tem como provar. Muitas vezes a pessoa também tem notas, né? Então tem aquelas notas de produtor, que ele vai na casa de agropecuária comprar uma semente, uma enxada, comprar uma enxada, e aí ele pode ter como essas notas, guardar as notas e usar como comprovante. Tudo que comprar durante os anos aí, pode arrumar uma malinha lá, uma caixinha e ir guardando tudo. Exatamente. Isso aí tudo serve para na hora que for aposentar. Tudo serve. Exatamente. Bacana, Johnny. É isso aí, gente. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida nessa questão aí? Pode mandar aqui pra gente. Ô Johnny, tem gente já acompanhando a gente aí pela internet. Simone, bom dia, minha querida, tudo bem? Ela e a Suzana Siqueira também. A Simone já falou assim, ó, parabéns, Johnny, pela essa iniciativa do bem, esclarecendo as pessoas necessitadas nesse assunto, mandando as palminhas aqui pra gente, pra você, viu? Obrigado. Parabéns. Muito bem. Nessa pergunta tem algo a mais a acrescentar, Johnny? Então, você me perguntou quais são os tipos de trabalhador rural, né? Primeiro, por exemplo, agora quem tem direito, né? Quem tem direito, eu expliquei que são a mulher com 55 anos e homem com 60 anos, com 15 anos de trabalho rural. De trabalho rural. Tá, outra pergunta seria quem são, né? Quais os tipos de trabalhadores rurais? Porque eu disse que existem vários, né? Sim. Então, o primeiro é o de carteira assinada, né? Aí tem o segurado especial, que é o arrendatário, comodatário. Comodatário é aquele que um proprietário cede um pedaço gratuitamente. Geralmente esse comodatário tem muita dificuldade, porque o combinado geralmente é um combinado verbal, não tem contrato, e aí ele passa muitos anos lá na zona rural e não tem prova de nada. Então a gente precisa investigar, ver se ele, durante a vida, ele deixou rastros nos órgãos públicos, em algum lugar, que tem algum documento que indique o endereço rural, né? O proprietário de terra, ele não tem dificuldade. Por quê? Porque ele vai ter a escritura da terra, ele paga o imposto, então ele vai ter muitas vezes... Hoje já tem energia na zona rural, então a conta de energia lá muitas vezes vem na conta que é da zona rural, né? E tem os silvicultores, que é o extrativista vegetal, aquele que vive de extrair. Esses aí é difícil também, porque muitas vezes eles vivem da extração dos produtos da natureza, mas não tem terra, não tem... Então ele pode ser que ele tenha notas, né? De venda dos produtos, aí pode tudo ser, bem. Pode ser um pouquinho mais complicado, mais difícil, mas consegue. E aí, o outro tipo de segurado especial que consegue aposentar são os membros da família. Por exemplo, você tem um proprietário, que é o chefe da família, o homem, aí a esposa muitas vezes consegue usar o documento do marido, os filhos usam o documento do pai, até netos também conseguem, né? Então a família, né, se conseguir provar que está vivendo da zona rural, também consegue. E o trabalhador avulso, que é o diarista, que lá na Sonora a gente chama de boia fria, aqui a gente chama de empreiteiro, de diarista, né? Aquele que vive da diária. Esse tem dificuldade. Por quê? Porque ele faz a diária e não pega nada. Muitas vezes ele assina o recibo pro patrão, mas o recibo fica com o patrão. Fica com o patrão. O patrão pagou ele e ele não tem prova nenhuma de que prestou serviço rural, né? Então esses têm dificuldade. Então é importante já, assim, essas pessoas já se atentarem, né, Johnny? Já
um recibo pro patrão, um recibo pra ele já ir guardando. Exatamente, o patrão notas, fazer um recibo lá que ele prestou serviço e que pagou pra ele tanto e ele ficar com aquele comprovante. Tem que ter esse comprovante. Esse é importante, porque chega na hora de aposentar, não tem como provar. Aí vai falar, eu trabalhei a vida inteira na zona rural. Mas o INSS, ele não quer saber de conversa, ele quer saber de prova, né? Hoje em dia não existe... Documentos. Você chegar lá e falar, falei isso, falei aquilo, não adianta falar. Não adianta. Conversa não adianta nada. Você tem que provar. E se o INSS reprovar o pedido, vai pra justiça. O juiz é a mesma coisa, não quer saber de conversa, ele quer prova, quer documento. Muito bem, gente. Muito bem. Alguma pergunta, gente, a respeito disso, né? Dessa pergunta aqui, né? Que é os tipos de trabalhadores rurais aí. Aqui, eu não sei, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, mas... Precisamos saber se é rural, né? Bom dia, meu tio está doente, não pode trabalhar. Mas será que será que a gente consegue aposentar ele? Aí tem que ver se é rural, né? Nós estamos falando de rural, né? Então, se ele não consegue trabalhar, como eu expliquei, o INSS é um seguro, tá? Para você ter direito ao seguro, você tem que estar contribuindo. Tá? Então, se ele for trabalhador rural, ele não precisa contribuir, né? Aí ele tem que comprovar através de documentos que ele é trabalhador rural e laudo médico, que ele está doente. Aí vai ter direito a um auxílio-doença de trabalhador rural. Se ele não é trabalhador rural, ele tem que ou contribuir individual, que é pagar o carnê do INSS, ou ter carteira assinada. Tendo carteira assinada, também tem direito, que também recolhe. Então, é dessa forma. E ter um laudo médico. Existe também o benefício assistencial, né, que não exige contribuição, que o pessoal chama de LOAS, né, e é o LOAS deficiente, mas o LOAS deficiente exige ter renda baixa, ter cadastro no CRAS, aquele CAD único do governo federal. Você vai no CRAS, tem que ser baixa renda, e aí vai passar por avaliação social e por perícia médica. Certo. Gente, são 10 horas e 49 minutos. Tem mais uma ouvinte aqui que quer saber. Eu acho até que o Johnny já respondeu. Faz uma pergunta aí pro Johnny, Dalvinha, aí. Quem trabalhou rural e urbano e já passou de 15 anos de contribuição pode juntar os dois e se aposentar com 55 anos? É uma mulher. Com 55 anos é só rural. Mas se for urbano também, com 62 anos a mulher consegue aposentadoria híbrida. Híbrida é a soma da atividade rural com a atividade urbana. Se ela tiver um período urbano e quiser somar o rural, é possível, tá? Só que aí a idade muda. Aí vai para 62. Vai para 62 anos. A mulher. E o homem? E o homem, 65. Com 65. Dá também. Muito bem. Pessoal, pode fazer pergunta aí que o Johnny tá aqui para responder tudo para vocês. Hoje a gente falando sobre a aposentadoria de trabalhador rural e pescador, tá? Na próxima semana a gente vai estar trazendo outro tema. Beleza? Tá tudo certo com vocês? Pessoal de casa, 10 horas e 50 minutinhos. Bom, nós já falamos de documentos e tudo, né, Johnny? Mas dá para acrescentar mais, dá para acrescentar, né? Quais os principais documentos, né? Os principais documentos que comprovam a atividade. O trabalhador empregado é a carteira assinada, tá? Se ele é empregado, carteira assinada, né? Aí o produtor, que é arrendatário, apresentar o contrato de arrendamento, parceria, comodato. Comodato também tem contrato, né? Tem pessoas que têm, outras não têm. Antigamente a gente tinha aquela declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí a lei tirou essa declaração, tem que fazer uma autodeclaração, a pessoa declara. Aquele que é proprietário de terra, ele vai ter o registro, né, a escritura da terra. Tem o comprovante lá, muitas vezes o cara é de assentamento. Ele fez uma inscrição no INCRA, né? Ou algum órgão desses que faz a doação de terra, né? Então, esses processos da pessoa que está no assentamento, que está pleiteando uma terra, também serve, tá? Bloco de nota de produtor, né? A pessoa tem um bloco lá e vende a produção na feira ou no mercado, então você pode vender e ter a nota fiscal também, aquela nota Por exemplo, o pecuarista, pequeno produtor, ele tem uma chácara ali até 240 hectares, não pode a propriedade ultrapassar 240 hectares, isso é importante, porque não é qualquer proprietário rural, tá? É o chacreiro pequeno. Tá? A lei exige que a terra não pode ultrapassar 240 hectares, senão ele já passa a ser médio produtor ou grande produtor, e o INSS vai querer que ele recolha INSS. Então,
aposentar sem contribuição, o trabalhador rural, quando ele é produtor, tem que ser pequeno produtor. Não pode ser uma fazenda, uma área grande. Aí a pessoa é obrigada a pagar INSS. Sim. Tá? Então só o pequeno tem direito. Então esse que é pequeno, muitas vezes ele vende gado. Então você pode ter uma nota do Iagro, da vacinação, que você comprou vacina. Aquela nota do transporte do gado também serve, né? Então tudo isso. Outra coisa que é muito importante, que é o documento mais clássico que a gente consegue aposentar, que quase todo mundo tem, é a certidão de casamento. O homem, quando casa, geralmente ele declara que ele é ou agricultor ou lavrador. Infelizmente, as mulheres têm a mania de declarar doméstica, mesmo morando na zona rural. Só que essa mulher que ela mora na zona rural, ela não é doméstica, ela é lavradora também. Tá? Só que existe uma cultura, eu não sei se é por vergonha ou se é por costume mesmo, declarar como doméstica, mas durante muito tempo, muitas mulheres foram prejudicadas por esse tipo de declaração, porque a doméstica não aposenta como trabalhador rural. A doméstica é aquela que tem carteira assinada, que recolhe. Então, ela, para aposentar, ela tem que recolher a doméstica. Sim. Se você declarar a doméstica na certidão de casamento, você não vai ser rural. Mas aí, com o tempo, o entendimento da justiça passou a estender a declaração do marido para a esposa. Então, se tiver um marido declarado lavrador, já vai servir inclusive para a esposa, tá? Mesmo que ela declare doméstica. Então a certidão de casamento é um documento importante, porque é um documento público. Muitas vezes a pessoa não tem nada. A única coisa que ela tem é a certidão de casamento que o marido declarou lavrador. Ela vai dar entrada no INSS, o INSS vai reprovar o pedido. Porém, na justiça tem se aceito muito bem esse tipo de prova, porém tem que completar com testemunha. Aí a gente vai para a justiça, rola 3 testemunhas, o juiz vai ouvir as testemunhas e se o juiz se convencer, é bem possível que ela consiga se aposentar com a certidão de casamento, tá? Também, certidão de nascimento dos filhos. Filhos também. Aqui em Coxim é muito comum, por exemplo, a pessoa nasceu lá no São Ramão. E aí na certidão de nascimento tá lá. Coxim. Né? Nascido no São Ramão, município de Coxim. Nascido na colônia Taquari, município de Coxim. Então a gente sabe que a colônia Taquari, o São Ramão, o Jauru é zona rural. Aí a gente vai apresentar a certidão de nascimento do filho. Se o filho nasceu na zona rural, é porque a mãe estava lá, né? Morando na zona rural. E presume-se que ela está trabalhando. Então, mas aí muitas das vezes coloca já que é na cidade. Aí... se colocar que é na cidade não vai provar nada, né? Nasci na casa, lá na fazenda, mas não apareceu na certidão de nascimento. Apareceu Coxim. Apareceu Coxim. Aí não vai resolver, né? Mas uma coisa que pode resolver é quando vai registrar lá aquele histórico escolar, o cadastro na escola. Os pais vai colocar a criança na escola e cadastra um endereço rural lá no cadastro da escola. Então você pode ir na Secretaria de Educação e pedir o cadastro do filho, né? Que vai constar lá o endereço do pai, da mãe, que declarou que está na zona rural. Então, o cadastro escolar também serve de prova. Então, tudo isso serve de documentos. Exatamente. A gente tá falando dos documentos. Alguns documentos também, que para o homem, por exemplo, certificado de reservista, né? Eu já recebi muito pessoas que tem lá, quando vai declarar o reservista mesmo, e coloca lá que é lavrador. Então, isso também pode ajudar. Então, ajuda muito. Esses documentos são alguns exemplos, né? Pode haver diversos documentos. Tem documentos que a gente nem imagina que existe. Basta ter um endereço rural no nome da pessoa, né? Digamos, uma conta de telefone que você declarou o endereço rural. Uma conta de energia que você declarou o endereço rural. Você foi na Gazin comprar um sofá e fez como que fala quando você faz crediário, né? Um crediário. Crediário. Também. E você lá cadastra que está na zona rural. Então você pode ir lá no comércio e pedir o cadastro do crediário, que está o endereço rural. Isso também vai te ajudar. Existem vários documentos que a gente nem imagina. Por exemplo, cadastro eleitoral. Tá? Muitas pessoas, eles tentaram
não usar como prova, mas quando a pessoa declarou, por exemplo, antigamente que estava na zona rural, quando foi fazer o título de eleitor e puxa esse cadastro, isso também serve de prova. Serve também. Então, qualquer meio de prova é possível. Então aí tem N's, né? Provas, documentos que comprovam, né, que você é da Rural. Bom, gente, deixa eu ver aqui o Johnny. Pelo Sebrae, qual o direito? Pode também? O Sebrae é quando você tem empresa, né? Rural acho que já não entra, né? Tem um microempresário que ele abre um CNPJ para vender a produção rural. Então, se ele tiver um CNPJ vinculado à zona rural, não vai descaracterizar a atividade rural. Acontece muito das pessoas abrir empresa e aí chega na hora de aposentar, não conseguir aposentar porque tem uma empresa no nome. Então, ter empresa no nome descaracteriza a atividade rural. Mas, se for uma empresa ligada à atividade rural, não vai descaracterizar. Inclusive, é permitido, por exemplo, você ter uma pequena propriedade, explorar, inclusive, o turismo, tá? Mas tem que ter muito cuidado, por quê? Porque existe entendimentos, tem juízes que eles entendem em prejuízo do segurado. Então, assim, se você pegar um juiz que conhece a zona rural, que sabe como funciona, tudo bem, você não vai ter problema. Mas muitas vezes a gente chega aqui na Justiça Federal de Coxim, pega os juízes de São Paulo, porque o Mato Grosso do Sul é junto com São Paulo na Justiça Federal. Então, vem muito juiz de São Paulo para Coxim. E às vezes tem juiz que não entende nada. E aí, muitas vezes, a gente tem que brigar, recorrer e aí é importante ter um advogado qualificado, porque muitas vezes esses processos de aposentadoria são extremamente complexos. Aí tem que ter aí o acompanhamento. Bom advogado. Bom, muito bem. E a galera participando aqui, gente. Falta 1 minuto para as 11 da manhã. Tem mais uma ouvinte aqui, Johnny. Ela tá dizendo o seguinte, acho que até já foi respondido, mas Dalvin, eu moro na zona rural, mas não trabalho, só o meu esposo. E eu tenho 54 anos, trabalhei de carteira assinada quando era nova. E aí, o que eu faço para aposentar? Você já falou bastante, né, sobre isso, mas você pode acrescentar alguma coisa. Se ela trabalhou há um tempo, ela vai ter que completar, né, carteira assinada. Se ela não trabalha, fica difícil. Por quê? Porque o que aconteceu? A Constituição Federal veio igualar homem e mulher, tá? Então, para se aposentar, tem que os dois trabalhar. Então, muitas vezes já aconteceu de uma mulher chegar lá e o juiz perguntar, o que você fazia? Ela só ficava em casa e reprovar a aposentadoria por causa disso. Então, Ele já falou, eu cuido de galinha, eu cuido de porco, eu cuido... Exatamente. E, às vezes ela tá dizendo que não trabalha, mas ela tá trabalhando. É aquela história que eu acabei de dizer, da mulher declarar doméstica. Ela tá cuidando da galinha, ela tá cuidando do porco. Isso é um trabalho. É trabalho, e ela gente. tá achando que não tá trabalhando e vai lá e fala pro juiz que não trabalha. Vai reprovar a aposentadoria. Você imagina se alguém vive sem trabalhar numa chácara, numa fazenda, ou alguma coisa. Não vive sem trabalhar. Você tá na zona rural, você tá arrancando a mandioca do chão, você tá fazendo farinha, muitas vezes você tá fazendo queijo, que é o serviço da mulher na zona rural. Isso é um trabalho. Faz a comida pro pessoal que vai trabalhar, que pula cedo, que vão, né? Inclusive a mulher empregada, a empregada rural, que muitas vezes eles registram como cozinheira, né? A jurisprudência entende que a cozinheira de fazenda é trabalhadora rural, tá? Antigamente se reprovava a aposentadoria rural quando estava escrito cozinheira na carteira da mulher. Só que se tiver cozinheira e o estabelecimento for rural, ela é trabalhadora rural. Não é cozinheira. Cozinheira, colocou lá que ela cozinha pros peões, mas é trabalhadora rural. Já pode acrescentar lá que né? É trabalhadora rural. Muito bem. O Arnaldo tá acompanhando a gente pelo Face. Bom dia, ótima entrevista. Muito bem, obrigada, Johnny. Maravilha. Gente, alguma pergunta a mais aí, gente? Alguma pergunta a mais aí? Deixa eu ver se alguém mandou aqui pra gente. Deixa eu ver se esse daqui é pra nós. Pergunta, deixa eu ver. Bom dia, Dalvinha. Pergunta pro Johnny. Sou casada há 39 anos e na minha certidão de casamento está do lar. Será que vou ter problema para me aposentar? Somos, né, trabalhadores aí rural. Então, eu respondi já isso aí, né? Que é a questão do lar, né? Tem que olhar se tá
lavrador na qualificação do esposo, do marido. Se tiver lavrador, vai estender para ela e ela vai ser beneficiada, né? Porém, precisa arrumar mais provas também. Sim. Ou conseguir um jeitinho lá de sei lá, de mudar, né? Lá no certidão. A certidão não muda mais. Não muda mais, Não né? muda mais. Então não já está lá. Esse é um costume, né? Toda mulher coloca, isso aí é geral. Então isso aí é normal. Só que tem que olhar se no dele tá lavrador, aí vai ajudar ela. Aí já ajuda, né? Já ajuda ela. Muito bem, gente. Pessoal de casa aí, o pessoal que tá aí no Pantanal, o pessoal do Jauru, tem alguma pergunta a mais aí pra vocês fazer? Alguma dúvida, gente, com relação a esse tema de hoje? Bom, ô Johnny, enquanto o pessoal tá mandando aqui, só mais uma pergunta assim. Com relação ao pescador, é a mesma coisa? O pescador, sim. Só que o pescador é diferente, porque o pescador geralmente recolhe INSS por causa do defeso. Né? Que quando ele tem a piracema, eles têm que ficar parado, né? E eles recebem do governo o defeso. Então, em geral, o pescador só recebe o defeso se estiver contribuindo com o INSS. Porém, sempre o problema maior é com as esposas, né? Muitas vezes tem o marido lá registrado na colônia de pescador, tem a carteira de pescador, paga o INSS pra ele, mas não paga pra ela. E aí ela tá fora, entendeu? Chega na hora de aposentar, a pescadora não tem recolhimento, não tem carteirinha de pescadora e não tem prova de nada. Como que a gente faz? Vai pegar os documentos do marido, vamos ver se tem nota de venda de peixe para peixaria, para ver se tem alguma coisa. E aí vamos juntar as testemunhas, né? Porque geralmente você dá entrada e o INSS vai reprovar. Não tem documento, o INSS reprova. Aí quem é um pouco mais maleável, geralmente é o juiz que abre um pouco mais, mas geralmente tem juiz que também é muito rigoroso. Então a gente vai tentar pegar os documentos do marido, juntar 3 testemunhas e comprovar que ela pescava junto com o marido, que ela ajudava ele, que ela ia pro rio mesmo, era pescadora. Aí a gente consegue aposentar ela sem contribuição. Muito bem. Tá bem explicadinho, gente. O Johnny é o cara. Olha, aqui quem mais? O pessoal tá mandando aqui, Johnny. O pessoal tá interagindo bem com a gente aqui hoje, hein? Ó, eu acho que já foi até respondido também. Minha mãe, mudou aqui alguma coisa. Minha mãe foi casada com meu pai há 20 anos e hoje eles são separados. E agora ela já está na idade de aposentar, né? Ela consegue aposentar pela certidão de casamento dele, eles moravam na zona rural. Sim, ela vai conseguir usar a prova do tempo que eles estavam juntos, né? A partir do momento que separou, vai estar lá a verbação da separação. E aí ela vai precisar completar o tempo que falta, né? Com alguma prova no nome dela. Se não tiver, a gente tem que pegar as provas que tinha no nome do marido e tentar com as testemunhas. É um pouco mais difícil, mas não é impossível. Mas consegue, né? Bom, mais uma aqui, deixa eu ver quem é. A pessoa mandando aqui pra gente, Elisete. Dalvinha, uma pergunta. Quem tem 70 anos e nunca contribuiu, é possível aposentar? Meu marido nunca contribuiu e eu trabalho de carteira assinada. Isso pode atrapalhar a aposentadoria? Bom, quem trabalha de carteira assinada vai conseguir aposentar na hora que conseguir certa. Completar o tempo. Ele nunca contribuiu, então não vai conseguir, a não ser que seja trabalhador rural, pescador, índio ou garimpeiro, né? Se não é nada disso, tem que contribuir. E existe também o benefício assistencial sem contribuição, mas é família baixa renda. A partir do momento que ela tem carteira assinada, já não é baixa renda. Se ela aposentar, também não vai ser baixa renda. Acontece, como que dá para fazer com benefício assistencial sem contribuição? Se a aposentadoria for só um salário mínimo, e aí dá pra gente tentar, porque um salário mínimo dividido por 2 pessoas muitas vezes não dá. A gente tem que apelar para bom senso do juiz, porque direto no INSS você vai dar entrada e vai reprovar, e aí vai pra justiça e aí vai passar por avaliação social, uma assistente social visita a casa, vai lá olhar, ver se tem alguém doente na família, se precisa de remédio, como que é os gastos da família, tudo isso é uma avaliação social, né? Se o benefício de um salário mínimo dá pros 2, e aí é possível até conseguir um benefício assistencial sem contribuição se for aposentado por um salário mínimo. Se é aposentado por mais de um salário, vai cada vez que quanto maior a renda, mais difícil é conseguir o benefício assistencial. Benefício assistencial é para pessoa, linguajar popular, pessoa pobre, né? Não é pessoa que está precisando. Então a assistência social vai visitar a casa e vai ver se ela é pobre realmente, se está precisando. Aí assim consegue, sem contribuição. Se não tiver contribuição, não consegue.
Tá certo, então. 11h06, nós já vamos começar a finalizar a nossa entrevista, mas tem bastante pergunta ainda, gente. Mas eu posso passar pro Johnny depois, e o Johnny depois ele pode estar... Semana que vem nós estamos aqui. A semana que vem estamos aqui de novo. Vamos tratar de outros assuntos também. E o Daniel Bignart, boa entrevista, parabéns. O Gelson também, bom dia. Tenho mais de 15 anos de contribuição. Preciso chegar aos 65 anos para aposentar? Sim, já foi respondido, né? Sim. Refaz a pergunta. Como que é? Tenho mais de 15 anos de contribuição. Preciso chegar aos 65 anos? Sim, hoje teve a reforma da Previdência, né? E a idade mínima para se aposentar do homem é 65 anos e a mulher 62 anos. A mulher precisa ter 15 anos de contribuição e o homem 20 anos, tá? Uhum. Então alterou para 20 agora, tá? Tem a regra de transição. Se ele tiver na reforma da Previdência já chegado aos 15 anos antes da reforma e tiver a idade, aí já tem direito adquirido. Porém, se ele não tiver a idade, existe a regra de transição, talvez ele consiga se aposentar um pouco antes de 65 anos, mas é preciso fazer a senha do INSS, entrar no site, fazer a simulação para ver se ele já está perto ou não de aposentar. Mas, em geral, idade da aposentadoria urbana para o homem é 65 anos, com 20 anos de contribuição, e mulher 62 anos com 15 anos de contribuição. Muito bem. Pessoal da Fazenda Serra Dourada, o Johnny já respondeu, tá? Ela fez pergunta aqui, já foi respondida, acabou de responder agora. Também a Neuza também. É isso aí, já também acabou de responder. A idade, tudo, e a contribuição. No meu certidão de casamento está como a gente é estudante, mas nascemos e nós criamos na roça. Tá como estudante da criança. Tá, vê se o marido tá lavrador, se não tiver, tem outros meios de prova, outros documentos, vai lá no cadastro escolar, lá se cadastrou a zona rural, endereço, conta de energia, da onde mora, várias provas, essas provas que eu citei, também pode servir de prova. Se não tem a certidão de casamento, tem outras provas que podem ser usadas. Muito bem, gente, 11h08, nós vamos já encerrar a nossa entrevista de hoje, semana que vem tem mais. A nossa amiga aqui só perguntou o seguinte, Dona, ela já está com 62 anos, é da zona rural, mexeu para aposentar e não conseguiu. Como pode fazer? Agora, se ela mexeu e deu entrada no INSS, foi reprovado, cabe ela buscar a justiça, né? Entrar com processo judicial na Justiça Federal contra o INSS. Muito bem. Johnny, 11h09, semana que vem estamos juntos de novo com outro tema. E se vocês tiverem essas dúvidas, pode fazer também, que o Johnny vai estar aqui para responder. E eu vou deixar aí para você um minuto e meio para gente fechar e deixar para suas considerações finais, Johnny. Eu quero agradecer o espaço, Dalvinha, agradecer o Tony, né? Agradecer ao Toninho também, que é amigo da gente, amigo do meu pai, né? O Toninho, a família deles todas. A rádio, né? FM 102,9. Você que é parceira, né, já de longa data, a gente tem essa parceria antiga, fazia tempo que a gente não via. Verdade. E eu quero colocar à disposição da população, né, para responder essas perguntas que são importantes, que a gente sente que é uma necessidade, muitas dúvidas. E aí, uma vez por semana a gente vai estar vindo aqui responder, e que se tiver alguma dúvida antecipada, né, pode mandar no WhatsApp da rádio, né, que na semana que vem a gente vem e responde. Se tiver alguma aqui, gente, eu mando pra você também, tá, Johnny? Sim. A Genilda falou, estão de parabéns, bom dia, na escuta, né? E tem outras perguntas que eu vou mandar pra você. E semana que vem vai ficar toda quinta? Isso. Então, toda quinta-feira, gente, a gente vai ter esse encontro aqui, com outros temas, vários temas, né, Johnny? Importante. Exato. E muito bacana, tá? Obrigada, Johnny. Eu que agradeço e um grande abraço a todos.